Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. No último dia 21 de novembro de 2019, aconteceu o primeiro simpósio da Câmara Técnica de Lesões Cutâneas do Estado do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de especialistas, mestres e doutores que discutiram, juntamente com o público presente, questões importantes nas políticas e ações assistencial, na prevenção e tratamento de lesões cutâneas. Uma das autoridades da área, a enfermeira doutora Mara Blanc, presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética, a SOBENF, fez uma excelente palestra sobre a competência dos profissionais de enfermagem no manejo de feridas. Assistam na íntegra tudo que a enfermeira Mara Blanc apresentou em sua palestra para o público presente, que lotou o auditório no simpósio. Com relação, a gente tem de respeitar leis, né? É importante, a autonomia, também o conhecimento científico e também o bom senso, que é o maior de tudo. Dentro dessa pirâmide, a gente verifica que tem o manejo e tem também a habilidade. Então, são 3 pontos importantes dentro de uma pirâmide, mas que ela perpassa por tudo isso que a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Então, falando de conhecimento, de competência, né, então eu trouxe o substantivo da palavra, ela é latina, que se chama então substantivo feminino com origem do termo latino competere, que significa aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. Depois, ela fala também que é uma palavra usada no sinônimo de cultura e conhecimento e jurisdição, também pode indicar aptidão, conhecimento ou capacidade de alguma área específica. E aí já começa nós pensarmos, será que eu posso pensar que competência, como é que eu na verdade, eu mensuro isso? Como é que eu faço uma métrica sobre a minha competência? É bastante subjetivo também, não é? Como é que eu posso pensar na sua competência? Eu só posso pensar na sua competência através do que você faz e dando resultados naquilo que você faz. Aí sim, eu começo a pensar numa métrica e como é que eu posso pensar como você faz, porque eu também tenho que saber como você faz. E as interrogações começam por aí. A minha competência para feridas, eu posso dizer para vocês que é boa, mas ainda preciso aprender mais. Eu não me acho competente, porque cada vez que eu olho uma ferida, para mim é uma interrogação. Porque cada ferida é uma ferida, e cada ferida é uma pessoa. Né? Então não dá para dizer assim, eu vou ser competente em tudo, não. Tem feridas que eu não consigo, que eu tenho de pedir ajuda de um médico, ajuda de um nutricionista, de exames laboratoriais, de uma série de coisas, porque eu não me sinto naquele momento competente para poder traçar até mesmo uma avaliação de conduta, sem ter um resultado, digamos assim, perante o que eu preciso para poder fundamentar e completar em relação ao meu raciocínio, né, que ele tem que ser clínico, com relação à minha avaliação, o que eu vou fazer com aquela pessoa. E então vem manejo. Manejo geralmente se usa mais para a agricultura, né? Então eu vi muitas coisas e eu consegui trazer esse manejo e justamente esse dicionário, né, de Aurélio, que aí eu completei ali embaixo, que é o manejo de tratamento de feridas que nós vamos fazer. Mas manejo é a ação de conjugar atividades manuais com tecnologia na avançada, com o objetivo de definir também e de traçar decisões a serem tomadas no sistema de produção agropecuária. Quando eu descrevi, então manejo de alimentar frangos e também a relação do corte, manejo de comedores e bebedouros, manejo de gado e leite, eu acrescentei ali o manejo justamente do tratamento de feridas, que é o que a gente vai falar. Quando a gente fala também em habilidades, o que eu tenho de pensar juntando competência, manejo? Habilidade me diz, para o outro lado, as habilidades são qualidades que o profissional tem para realizar alguma atividade. Também me diz que são aquelas características que podem ajudar o profissional a desenvolver as competências. Então a gente vem muito falar, olha, eu sou competente, mas eu não tenho habilidade. Olha, eu tenho habilidade, mas eu não me sinto com competência. A gente vê muito isso, inclusive nos próprios códigos de ética, né, quando a gente fala sobre isso, sobre negligência, sobre imprudência e sobre imperícia também. E segundo esse autor, ele fala que uma habilidade é uma capacidade de transformar conhecimento em ação e que resulta geralmente, na verdade, numa decisão que foi tomada. Aí eu passo para a gente falar um pouquinho
que antes da gente pensar em competência e habilidade, que a gente viu justamente aquela pirâmide que eu trouxe para vocês, e aí eu trouxe para vocês justamente algumas questões do próprio Conselho Federal de Enfermagem, que fala o seguinte: na Constituição, justamente no artigo 80, né, inciso da linha H, ele fala: ao enfermeiro incumbe cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exige conhecimentos técnicos, científicos adequados para a capacidade de tomar decisões imediatas. Entra a minha decisão de competência e de habilidade daquilo que eu estou fazendo, que é o manejo. É um dos pontos. Daí também fala-se, considerando o Código de Ética da Enfermagem, capítulo 3, artigo 13, ele fala: o enfermeiro deve avaliar criteriosamente técnica e legal, somente aceitar encargo de atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela. Então, também gera o conhecimento, gera minha competência, minha habilidade. E aí, para o que eu estou fazendo, que é o manejo. E eu trouxe outro também, que é justamente essa lei, né, que faz a resolução COFEM 501/2015, que foi revogada justamente pela resolução de 517/2018, que é a discussão em relação a nós, enfermeiros, a realmente tratar feridas. E aí ele tem uma série de embasamentos, né, de alínea, que discute muito essas considerações todas, mas que eu cliquei e achei muito interessante quando fala assim: considerando a necessidade de regulamentar a competência da equipe de enfermagem no cuidado de feridos. Então, dentro dos meus aspectos de lei, eu tenho uma lei que, entre aspas, ela não me assegura, mas ela me autoriza, concorda? Porque eu posso interagir nessa competência de modo totalmente irregular. Mas eu tenho uma lei que ela me assegura, mas ela realmente, como é que ela me autoriza, mas ela não me assegura? Como é que eu posso pensar em relação a tudo isso? Então, dentro desse pensamento, que eu quis trazer essa palestra, seria mais uma reflexão no nosso raciocínio crítico em relação a tudo que a gente faz. Então, a construção desse raciocínio crítico, quando a gente cuida de feridas, ela perpassa por outras coisas que são competência, habilidade, conhecimento científico e o bom senso, o meu comprometimento com aquele cliente. Porque eu também tenho de respeitar meus aspectos éticos legais. Por exemplo, vou dar um exemplo que é a questão do desbridamento. Dentro da lei, né, do COFEM, me diz assim, me assegura, né, você pode fazer desbridamento até somente face muscular. Então, eu sei que o meu conhecimento anatômico, ele vai mais um pouco do que isso, concorda? Eu sei realmente verificar, né, e, de certa forma, diferenciar estruturas que possam estar naquela ferida, mas o meu manejo, eu não vou poder fazer. Isso quer dizer que isso, de certa forma, me tira a minha competência ou tira a minha habilidade? Não, de jeito nenhum. O meu conhecimento de estar trabalhando, saber as estruturas que tem ali é mas o que me faz pensar no manejo que eu vou fazer com aquela ferida? É o respeito que eu tenho de ter com relação ao meu aspecto ético legal. E aí, isso se passa muito tênue, é uma linha muito tênue quando a gente trata de feridas. E aí, é um raciocínio e um pensamento crítico e, de certa forma, uma reflexão de como é que eu posso, de certa forma, fazer alguma coisa e melhorar esse meu conhecimento dentro daquilo que eu vou propor a fazer no manejo em relação a feridas. Daí, então, eu tenho que pensar que hoje esses consultórios de enfermagem, né, para mim, me dá uma autonomia, eu tenho de gerar dentro de mim uma habilidade e conhecimento técnico-científico, mas eu também tenho de pensar na competência que eu tenho de fazer aquilo. Porque os consultórios de enfermagem falam, na Lei 7.498 de 86, ele fala, artigo 11, o enfermeiro exerce todas as atividades, cabendo privativamente a consulta de enfermagem. Isso quer dizer o quê? Bem, dentro das minhas competências, do meu conhecimento, como é que eu penso em cuidar de uma lesão? A primeira coisa que eu tenho de pensar é, será que o meu conhecimento com gaito é importante, né? Fisiologia de base? Será que a patologia de base está dentro dos meus conhecimentos? Entender um pouco de micro, né? Dentro da minha vigilância microbiológica, digamos, daquela instituição que eu estou cuidando ou não, o que está ali presente, exames laboratoriais, exames nutricionais, medicamentos que são precisos a gente investir e conhecer. Será que realmente tudo isso vai ser um bolo trazendo tudo isso? Ou que se eu tenho de separar tudo isso? Não. Se eu não entender o conjunto desse manejo,
para mim, dificilmente eu vou simplesmente saber como cuidar daquela lesão ou tratar daquela lesão. E aí, eu trago para vocês um pensamento que a gente tem que começar a ter agora. A professora Tonini comentou uma coisa muito interessante, a sistematização da enfermagem. Quantos hospitais a gente tem um protocolo, né, que não foi ainda documentado, não é isso, Suzy? E que daqui a pouco vai precisar de revisão outra vez, concorda? E que é importante que a gente tenha um protocolo. Mas será que o uso do meu protocolo, eu estou baseada em quê? Quando eu penso no protocolo, eu tenho de ter fundamentação baseada em evidências, né? Mas outra coisa que é importante é a nossa prática clínica, que muitas vezes a gente desconhece a nossa prática clínica ou quer usar uma prática clínica que não está fundamentado no científico, baseada em evidências. Apesar de tratar feridas, não é uma receita de bolo. Cada paciente ele vai interagir e agir e responder de maneira diferente. Daí, então, o que vale em relação a tudo isso? Você pode ter até uma pós-graduação, você pode ser especialista em dermatologia, estomoterapia, mas falta uma coisa que é importante. Você vai aprender no banco de uma especialidade, você vai aprender, claro, todas as disciplinas que você vai melhorar o seu conhecimento, que posteriormente você já tem. Mas como é que você aplica isso na sua realidade, né? Que a gente tem diversos tipos de produtos, ou às vezes só tem 3 produtos, colagenase, sulfadiazina e soro, e que você tem de dar um resultado positivo naquela ferida, concorda? Né? A gente sabe que a parte de documento de produtos industrializados é bem melhor, mas como é que a gente mensura isso? Ela vem através de coisas que são importantes que a gente não faz muitas vezes. Que é a vez de fluxograma, né, que a gente vai falar um pouquinho, das árvores de decisão, de protocolo, de sistematização de enfermagem, que é importante que a gente entenda. Mas como é que a gente faz tudo isso? Eu posso dizer para vocês que a maioria das vezes, somente pela nossa experiência é o que a gente faz. Então a gente precisa pensar diferente. Porque como foi falado em custo, quando você pensa em árvore de decisão, quando você pensa em fluxograma, quando você pensa em sistematização, vem uma questão que não é só a qualidade da sua assistência, mas também com relação a indicador que você possa estar utilizando até para discutir gestão. Do que você precisa ter de melhor, do que realmente você quer ter dentro da tua unidade, e aí perpassa por tudo isso. Eu trouxe 2 exemplos, né, que eu achei muito interessante, que os algoritmos árvore de decisão das feridas, ele é um instrumento que vai melhorar a competência e o nosso manejo. Isso é só um exemplo. Mas os algoritmos, eles são desenvolvidos principalmente a partir do ponto de vista de especialista, baseado na evidência científica disponível no momento. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, que como, por exemplo, como tratamos lesão ou úlcera por pressão. Isso aqui é uma experiência. Cada um de nós aqui, se eu for argumentar, cada um de nós vai dizer qual é a forma que vocês vão cuidar. Estágio 3, estágio 4, o que é que você vai usar em termo preventivo, no estágio 2, no estágio 1. Cada um de nós vai dizer uma coisa. Isso falta o quê? Que é importante? Consenso, protocolo, sistematização, post, que é uma outra ferramenta, a time, que a gente está usando muito. E se a gente for verificar, tem uma série de ferramentas. Mas como é que eu posso pensar em usar uma ferramenta dentro de um hospital, no mesma rede, aí você usa a outra ferramenta, não vou usar dela não, porque a minha é melhor. Será que isso a gente está realmente pensando numa árvore de decisão e os resultados vão ser iguais? A gente tem que pensar como a gente pode chegar a um denominador comum em relação a esses resultados. E a outra experiência, que a árvore de decisão, são modelos estatísticos que utilizam o treinamento supervisionado para uma classificação e também previsão de dados. Daí, então, eu vou pensar assim, protetor de calcânio, né? Então, eu escolhi uma marca. Qual utilizar? Como é que eu vou entender que aquela marca ela é boa se eu não fizer uma avaliação com N, né, de pacientes para dar resultados importantes que seja único em relação a essa marca? Também, qual a melhor opção entre todas, né? Já que vão me apresentar 3 ou 4, né? Aí, será que o colchão caixa de ovo, aquele que tem, é melhor do que eu tenho realmente um protetor de calcânio, que ele tem silicone? Como é que eu vou balizar para saber qual é melhor? Eu preciso de quê? De indicadores, eu preciso de estudo. A gente faz? Não fazemos, né? Qual é mais eficiente em termos de custos e benefícios? Que também vai gerar
não só economicidade, mas vai gerar um resultado de qualidade, indicador de qualidade em relação à nossa assistência. E o que diminui o tempo de permanência na instituição também seria uma outra metodologia para ser usada e que a gente não faz. A gente varia somente por uma questão de ter o que se apresenta, mas muitas vezes a gente não testa dentro de um N que é importante para a gente saber o que tem. A gente precisa melhorar isso, gente. Eu acho que foi comentado algumas coisas anteriormente, que a gente precisa parar de estar no achismo e pensar realmente como profissionais de saúde, tratando hoje em relação à questão não só da lesão, mas outros tipos de ferida, de uma maneira científica. E a gente tem que mudar esse pensamento do achismo, de achar o que é melhor porque é aquilo que a gente tem, mas como é que a gente pode qualificar até o que a gente tem para ser o melhor? Através de metodologia, através da SAIS, através de qualquer outro protocolo, mas a gente precisa ter protocolo. Se a gente não tiver, nós vamos continuar como nós estamos, o gato de Alice, né? Se a gente não sabe para onde vai, nós não sabemos aonde nós queremos chegar. E é anos e anos que passam, digamos, esse mesmo modelo. Daí, então, quando a gente fala dessa árvore de decisão, que também, né, ela é construída de diversos pensamentos, e eu trouxe um modelo para vocês, que são pontos-chave, e o algoritmo e a árvore de decisão, quais são as diferenças, né, em relação entre elas. Então, a gente tem na árvore, né, na verdade, nesse ponto-chave, o algoritmo, a gente pensa no modelo descritivo, a gente vai falar um pouco sobre ele, né? Também descreve o processo passo a passo, isso é importante, porque esse passo a passo é que nos vai cada vez mais. Quanto mais nós fizermos, melhores nós vamos ser, porque a gente vai ter a prática perante a tudo isso. Também é possível que não discrimine entre diferentes alternativas de tratamento, útil quando não se dispõe de muitos dados, né? Mas pode ser útil para iniciantes ou menos experientes. Já a árvore de decisão, ela vai mostrar um modelo analítico, né? Então, ela é muito mais específica, né? Muito mais, digamos assim, minuciosa em relação à parte do descritivo. Define claramente o problema, explica todas as opções possíveis, permite analisar as possíveis consequências de uma decisão, e daí um ponto de referência para quantificar os resultados esperados e ajuda também a tomar melhores decisões sobre a base de informação existente. Ambos proporcionam um método efetivo e útil na tomada de decisões. Mas para que a gente tenha isso, a gente precisa primeiro documentar, né? E quantos realmente processos, fazer POPs e processos, e a gente tem isso, POPs e processos, que é uma outra questão também. Então a gente está muito atrasado, né, gente? Realmente nós estamos muito atrasados. Daí eu trouxe para vocês mais ou menos uma questão desses modelos normativos. São avaliados pela sua aplicação teórica, isso é um grau no qual você pode oferecer uma ideia aceitável ou escolha racional. Também dos modelos descritivos, são avaliados pela sua validade empírica, ou seja, quando se corresponde às escolhas observadas. E o terceiro, modelo prescritivo, são estudos pelo seu valor pragmático, que quer dizer sua disponibilidade para ajudar as pessoas nas tomadas de decisões. Então eu percebo que, na verdade, nós temos muito poucas coisas ainda que a gente possa documentar e, de fato, se pensar não só no árvore de decisão, não só no fluxograma, não só no protocolo, e usar as SAIS, e também uma outra questão, as ferramentas que estão aí e que a gente não utiliza por todos os motivos. Falta de tempo, muitas vezes não sabe, falta de treinamento, porque, na verdade, a gestão, hoje, se você não tiver documentação e eficiência nos custos e benefícios do que você está fazendo, nós vamos ser o tempo inteiro uma comissão, mas não vamos ser efetivamente vista pelo gestor como nós queremos ser vista, né? Como uma integral no ponto de partida dessa organização, mas necessária nesse ponto de partida dentro dessa organização. E eu não vejo ainda assim. Porque a gente não cria processos, a gente não tem processo, não tem POPs, não tem sistematização, não temos ferramentas que discuta que fato é o nosso trabalho. E a gente continua na invisibilidade em relação a tudo isso, né? A gente sabe disso. Daí eu trouxe algumas perguntas rapidamente, que pode ser discutido depois. Qual é a melhor forma de analisar as nossas decisões? Será que somente eu, Mara, analiso? Foi falada muito, né, justamente de quê? De equipe, né? Eu não posso analisar sozinha, eu não trabalho sozinha, eu tenho que trabalhar em conjunto. A minha decisão vai ser a minha, mas se não for colaborada por todos, ela não vai valer. E a gente trabalha muito pouco nessa questão.
Cada um faz o seu, diz assim, não, eu sou dona disso aqui e ponto. Ninguém inventou a roda está aí. O que a gente precisa é se unir e discutir isso da melhor maneira possível para o paciente. E muitas vezes a gente esquece em relação a isso. Como escolhemos nossas escolhas clínicas para tratar uma ferida? Eu tenho que ser baseado em evidência, eu tenho que ter conhecimento do Guyton, eu tenho que ter conhecimento da patologia de base, eu tenho que conhecer meu paciente. Quanto mais eu conheço a ferida dele, melhor eu vou cuidar dele. E às vezes a gente não se dá tempo disso, né? Depois, qual o conhecimento que utilizamos para fazer a prevenção? Foi falado hoje pela doutora Tereza em relação à prevenção, mas o que a gente precisa? A gente precisa de muito pouco, a gente não precisa de muita coisa. Por que não fazemos? Organização. Organização dentro de processos, dentro de POPs. E boa vontade e comprometimento de cada um de nós. Utilizamos ferramentas para documentar avaliações de resultado? Muito poucas, né? Praticamente nenhuma também. Sabemos dos custos e efetividade? Pouco sabemos. Eu fui conhecer custos agora no doutorado, que eu tive uma disciplina praticamente sobre a economia da saúde. Como é difícil, não é fácil. É muito difícil, mas a necessidade, como eu estou fazendo sobre política de saúde, eu tive a necessidade de conhecer e melhorar esse conhecimento, que eu ainda não estou boa, mas cada vez eu estou melhorando, porque é preciso, para o que eu faço, é importante entender. Avaliamos a satisfação do cliente como? Qual é o ponto de partida para nós sabermos realmente que aquele cliente está satisfeito dentro do nosso procedimento? Estamos satisfeitos no nosso atendimento? Isso é uma pergunta também que a gente não se faz. Né? A gente nem para pensar em relação a isso. E como avaliamos nossa competência? Cada um de nós tem de avaliar a sua competência. Eu não tenho como avaliar a sua. Né? Como é que eu vou mensurar a sua competência? Porque a sua competência está dentro da sua responsabilidade, do seu comprometimento de fazer, do seu conhecimento técnico, das suas habilidades e competência. E antes de qualquer coisa, o bom senso de estar fazendo. Bem, são muitas perguntas para a gente, mas eu termino dizendo que a autonomia pode ser definida como liberdade, independência e bom senso, que permite o profissional tomar decisões, cumprir tarefas, a fim de alcançar melhores resultados no trabalho. E para finalizar, para a gente refletir, as tomadas de decisões clínicas, elas são complexas. A minha, então, provavelmente não vai ser igual à sua, né? Pensando diferente, que bom, mas o conhecimento tem que ser ajustado. Também, ao longo das avaliações com competência usando o manejo, tem sido utilizado diferentes métodos para realizar. E, por último, apresentar de uma proposta baseada no uso de algoritmos ou de árvore de decisão, ou seja, qualquer outro tipo de documentação, justamente mencionado, pode ser uma excelente forma de tomar melhores decisões, principalmente padronizar ou sistematizar nossas atividades rotineiras. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao convite feito pelas idealizadoras e líderes do projeto, as enfermeiras Jaqueline Canto e Suzy Faria. Espero verdadeiramente que possamos fortalecer esta parceria e divulgar informações e conhecimento para profissionais da enfermagem, pacientes e toda a população brasileira sobre o tema. Espero que o conteúdo desse vídeo colabore com seu estudo e com seu aprendizado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e me siga no Instagram, Facebook, Twitter e no LinkedIn. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!